Olá, estudantes, sejam bem-vindos a mais um Mapcast. E hoje estamos aqui com as professoras Adriana Lopes e Maria José para falarmos sobre a independência do Brasil. Bom dia, é um prazer estar com vocês aqui no Mapcast. Bom dia, é um prazer estar no Mapcast para falar de uma data tão especial para o nosso povo brasileiro. Professora Maria José, o que significa o Dia da Independência para a senhora? Não só para mim, como para o país, Helena. Significa que o país começou a dar o primeiro passo para a liberdade, né? Para instituir a soberania de um país ou do nosso povo. Professora Adriana, a senhora vê o Dia da Independência como um marco histórico importante? É muito importante a gente ter essa conversa aqui hoje no podcast, né? Porque por muito tempo se criou uma história fantasiosa, né, sobre a nossa independência, né? Como a professora bem disse, né, a professora Maria José, a importância da independência é algo imensurável. Sermos autônomos, né, a palavrinha até que Dedinho utilizou foi soberania. Né? É muito importante essa soberania de um país. Porém, a gente sabe que a história do Brasil, principalmente a da independência, né, entre outras, essa história mais colonial, ela foi muito maquiada, né? Então, a independência de uma forma geral é algo importante, mas a gente precisa, é um marco histórico, se comemora, mas é muito importante a gente conversar também como ela se procedeu, né? Porque é uma independência onde a gente vai manter essa ligação com Portugal através da figura de Dom Pedro I, a gente mantém essas raízes, né, mantém essa ligação, então é algo bem polêmico conversar sobre ela, é bastante polêmico, porque a gente sabe que é uma data importante, porém a gente sabe que foi uma história inventada, né? Ela foi contada para se criar um herói brasileiro, que no caso seria a figura de Dom Pedro I, né, naquele momento da independência. A gente sabe o quanto ela foi inventada, inclusive quando a gente pega alguns quadros, né, que foram pintados, se não me engano é o de Pedro Américo, que mostra Dom Pedro I e o povo, né, circulando ele assim, aí dá aquela sensação de participação popular. E a gente sabe que foi um movimento organizado pela elite, né? A independência, né, foi algo organizado pela elite. Inclusive dizem as fofocas da história, os fofoqueiros da história, que Dom João VI chegou para Dom Pedro e disse assim, se for para entregar para algum forasteiro, entrega a você, meu filho. Né? E se a gente parar para pensar direitinho assim, uma coisa meio, né, como assim? A gente se tornou independente de Portugal, tirou um rei, mas deixou o filho do rei? Né? Tipo, então é importante a gente trabalhar dentro desse viés de soberania, porque a soberania de um país é algo extremamente importante, né? Nenhum outro país pode mandar ou determinar o que é que a gente deve ou tem que fazer aqui, mas é importante também a gente conhecer essa história, esse outro lado da história, né? Esse outro lado da história que mostra que não foi exatamente as margens do Ipiranga, Dom Pedro, né, em cima do cavalo, e estamos libertos. Não funcionou exatamente assim, né, como a gente é acostumado a ver nos livros de história. A gente tem uma soberania, né, criada por um grupo da elite, mas que a população de massa, ainda deu por um grande período a continuidade do que a gente tinha antes, naquele momento histórico do Brasil. Professora Maria José, qual o papel da independência na sociedade atual para a senhora? Eu vejo que a independência ela trouxe, né, para nós brasileiros, hoje configurando no período histórico que a gente está vivendo, eu vejo como o primeiro movimento social que foi criado, apesar de que não foi um movimento criado por quem de verdade deveria ser criado, que era pela população, mas pela elite rica, mas representa um movimento que foi em prol, em busca de algo que, se fosse realizado de verdade, nós teríamos um grande sucesso com isso. Professora Adriana, a senhora acha que o Brasil sofreu muitas mudanças após a independência? Rapaz, se eu for falar mesmo, a gente vê que as mudanças realmente que deveriam acontecer, não aconteceram. A gente vai manter após a independência, a gente vai manter a mesma elite econômica, que é uma elite econômica latifundiária. A gente continua com esse vínculo com Portugal na figura de Dom Pedro, né?
E você o mesmo sistema, digamos assim, monárquico, né? Então a gente vê que as mudanças que deveriam ocorrer realmente, né, elas não aconteceram. Né? Tanto que quando a gente fala na Constituição que ocorreu após a independência, né, foi criada a Constituição de 1824, que Dom Pedro ele simplesmente criou um quarto poder. Né? O normal é os três poderes, né? Executivo, legislativo, judiciário, né? Uma ideia criada no iluminismo na época de Montesquieu, e simplesmente Dom Pedro I ele cria o quarto poder, que é o poder moderador, para que as decisões ficassem sempre na mão dele. Né? Então a gente vê que se manteve a elite econômica no poder, a mesma estrutura social, se manteve inclusive a escravidão. Né? O sistema escravista ela se mantém após a independência. Agora eu gostaria também de ressaltar aqui um porém, né? Porque eu falei assim sobre essa questão de ser uma historinha contada, criar heróis, que naquele momento, né, precisava se criar figuras heróicas, né? História da pátria, tal, precisava se construir essas figuras heróicas, que foi uma revolução da elite, mas é importante a gente saber o seguinte, que apesar de ter sido uma revolta da elite, né? Apesar deles terem tomado as rédeas daquilo, eles tomaram as rédeas daquilo porque sabia que se eles não tomassem, o povo tomaria. Né? Porque estava acontecendo movimentos de independência em todo o Brasil. A gente estava tendo um movimento de independência na Bahia, né? Onde a gente tem a história de figuras femininas extremamente importante, a história de Maria Quitéria, né, entre outras, né, agora o nome fugiu, desculpa gente, mas tem a história da freira que foi inclusive assassinada, né, a história da marisqueira, Maria Filipa, né, que ela lutou, né, no processo de independência, inclusive a Bahia, ela comemora uma independência antes do resto do Brasil. Né? Então, estava acontecendo vários movimentos de independência, né, no Brasil todo. Né? O Brasil já não estava mais conformado com a situação que estava. Né? Então, mesmo a gente falando, mesmo a gente sabendo do que está acontecendo, é importante dizer que existe uma movimentação popular, o povo não estava satisfeito, a independência viria de todo jeito, a todo custo. Né? Agora, o grande problema foi que essa elite tomou as rédeas da revolução. Né? E como, enfim, foi feita a pergunta aqui se o Brasil sofreu muitas mudanças após a independência. Não, a gente manteve a estrutura escravista, a gente manteve uma elite no poder, né? Uma estrutura muito parecida do antes da independência, né? Voltando a dizer, lembrando sempre que teve todo esse movimento do povo brasileiro, né, em pró ou a favor, né, da independência do Brasil. Eu acho que a gente ainda continua nesse processo de independência, principalmente quando a gente traz à tona, né, diante das vivências da sociedade, a questão dos movimentos sociais que lutam, né, é uma luta eterna para essa autonomia, para essa busca dessa liberdade. Então, o processo de independência ele não aconteceu só naquele período, naquele ano, né? Ele acontece até hoje. Certo? Por isso que é importante que a gente traga para dentro do ambiente escolar, para a vida dos alunos e até para a nossa própria vida, essa diversidade de movimento em prol dessa independência, em busca da autonomia que o povo brasileiro precisa. E puxando, né, pegando um gancho aí da fala de Maria José, né, enfim, continuando a história dessas mudanças, né, que ela disse, né, a gente tem, algo que estamos tentando transformar até os dias atuais, né, algo que aconteceu século XIX, né, e ele vem, os problemas que vieram naquele período, até hoje a gente está tentando sanar. Essa independência, né, os povos negros brasileiros, até hoje eles buscam essa independência. Né, os povos originários, os povos indígenas, até hoje estão procurando essa independência no Brasil. Né? Então, é um movimento que a gente sabe, a gente entende que teve, que foi importante, né, como a professora Maria José bem disse, né, trouxe a soberania do Brasil, né,
um parênteses aí, a primeira dívida externa também ele trouxe, a primeira dívida externa porque Portugal não aceitou, a gente teve que, de uma certa forma, pagar uma indenização a Portugal, né, comprar essa independência, né, a gente sabe que foi importante, trouxe essa soberania, né, que é algo que deve sim ser falado, conversado, discutido, comemorado, né, mas que até os dias atuais o povo brasileiro, de uma forma geral, busca essa independência, né? Todo dia a população brasileira sai de casa atrás dessa independência. Então, galera, esse foi o nosso Mapcast, né? Tivemos esse conhecimento sobre a independência do Brasil, né? Com as professoras Maria José e Adriana Lopes, né? Esse momento importante que foi para conhecermos um pouco mais sobre a independência do Brasil, né? E semana que vem nós teremos mais um Mapcast, né? Deixe aí nos comentários sugestões de temas que vocês desejam ver aqui. E muito obrigado. Obrigada, gente. Obrigado, gente.